Hola gente, todos mis alumnos del segundo año, empezamos nuestra clase de língua espanhola. A ver, pronombres, objeto direto e objeto indireto. Bem rapidinho, que é um assunto que a gente já mastigou, que a gente já fez muita coisa, tá? Então aqui eu tenho duas orações. Eu tenho uma primeira oração que diz o seguinte. Primeiro vamos ver aqui. Eu tenho uma primeira oração aqui, uma clicada básica. Então eu tenho, Cindy comprou uma gorra para mim. Isso é uma oração completa? Sim. Eu tenho um sujeito, tenho um verbo e eu tenho objeto direto e objeto indireto. Como é que eu identifico o objeto direto e o objeto indireto? Fazendo as perguntas que em português do mesmo jeito. Cindy comprou, uma oração que está com defeito. Comprou o quê? Uma gorra. Se comprou uma gorra, é objeto direto. Quem são os objetos diretos? São os mesmos dos objetos indiretos, só que substituindo a terceira pessoa, que nesse caso é le, por la, lo, las e los. Então aqui, ó, substituindo essas pessoas, eu terei o objeto direto. Não tem nenhuma mudança. Quando eu digo comprar o que ou para que, eu vou ter o objeto direto. E professor, para descobrir o objeto indireto, eu pergunto para quem ou a quem. Então, como eu disse que era para mim, para mim é objeto indireto. Quem é o pronome que devo substituir? Vai ser o me. Quando eu compro algo para mim, é para me. Por isso que a oração aqui ficou nessa forma. Nesse caso aqui, Siri comprou uns livros para você. Siri los comprou. Los refere-se a quem? Aos livros. Objeto direto. Comprou para quem? Para você. Você é a terceira pessoa. Ele, livro, está aqui. Quando eu tenho a mesma oração com objeto direto e indireto, eu devo obrigatoriamente substituir o los e o les, porque senão a oração ficaria, em vez aqui de se, ficaria com los e les. Então ficaria Cindy, los comprou. Isso causa cacofonia. Para que não haja cacofonia, eu devo substituir o le obrigatoriamente pela partícula se. Aqui eu tenho outra oração. Presta-me tu anilho, é nosso material de agora. E diz o seguinte, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Substituímos o pronome le por se para que não aconteça a repetição do som, chamado cacofonia, que a gente já vem estudando. Por exemplo, que hago com el regalo de Lucas? Entrega-lhe-lo. Esse lelo é leísmo, não pode existir leísmo. Então a gente substitui o le por se. Entrega-se-lo. E aqui está correto a oração. Tá? Vamos ver aqui, ó. Llevo el mate a José. Llevo é o verbo levar. El mate é o objeto, a bebida. A José é a pessoa. Se tem preposição é objeto indireto, então objeto direto e objeto indireto, a resposta seria se lo llevo. Se lo llevo a José. Isso é o verbo fazer. El mate e la tarta, a bebida e a torta, para Maria e José. Levo o quê? O chá e a torta, objeto direto. Para quem? Para Maria e José, objeto indireto. Se los hice. Por que eu disse los? Porque é objeto, ó. Dois objetos, está no plural. E a Maria e José sempre será o pronome se. Senhoras e senhores, las preposições. O que são preposições? São termos que acompanham e modificam o verbo. A gente já estudamos, né? Bem direitinho. Então diz assim. ¿Dónde está Puerto Rico? É a unidade que estamos estudando. E diz preposições. É uma palavra invariável e tem a função de unir ou estabelecer relações entre uma oração. Puerto Rico é a mais pequena e a mais oriental de las grandes anillas. A ver, nós temos aqui várias preposições e são bem parecidas com a língua espanhola, tá? Que aí não é necessário que a gente repita, mas é necessário fazer uma pequena ressalva em algumas delas, né? A em direção, ante é antes, bajo é de baixo, com é igual ao português, contra é igual ao português, de é igual ao português, desde também, durante também, em também, entre também, excepto, exceto, hacia. Hacia é diferente. Hacia significa em direção de.
Por exemplo, viajamos hacia sur de Espanha, em direção à Espanha. Hasta. Hasta tem significado de até, né? Determinado em tempo. Então, a fiesta durou hasta las 8 de la mañana, até tempo determinado, 8 da manhã. Mediante igual para português também, por português, salvo é exceção, tá? Todos sois mis amigos, salvo Juan, que é pesado, que é uma pessoa ruim. Según é segundo, sim é sem, sobre é sobre também, tras é diante. Então, as diferenças são pouquíssimas entre as preposições, tá? Não há dúvida. Pronome possessivo. Os possessivos se utilizam para indicar posse. Existem dois tipos de pronome possessivo, o átono e o tônico, tá? Conhecido como pronome possessivo e adjetivo possessivo. Vamos ver um pouco sobre isso. A unidade é toma este buque para Montevideo. E eu tenho aqui um personagem muito conhecido da Argentina, chamado Gaturro, que é apaixonado por Agatha. O seu criador é Nick, e ele tem aqui a utilização do pronome possessivo. E diz: Agatha, com respeito a vós, eu me sinto assim, tuyo. Tuyo, porque os argentinos falam assim. Tuyo. E vós? Ela disse: não. A mim me gusta mais assim. Tu e eu. Ela separa o pronome possessivo e coloca os pronomes pessoais. Tu e eu. Perfeita, Agatha. A ver, que são pronomes possessivos e que são pronomes e adjetivos possessivos. Aqui eu tenho: eu tenho uma camisa. Mi camisa é negra. Ella tiene una falda. Su falda es roja. Ella es amiga mía. Ellos son mis amigos míos. Um primo nuestro toca em uma banda. A ver, aqui eu tenho os pronomes possessivos que vêm antes do substantivo, chamados de átonos, e tem os pronomes possessivos tônicos que vêm depois do substantivo. Olha a utilização aqui de uma frase que muitos de vocês utilizavam antes de conhecer a língua espanhola como uma forma de brincar. Mi casa, su casa. Esse mi, ele é um pronome possessivo átono, que vem antes da palavra casa. Por isso que eu não utilizo o pronome minha casa. Porque se a casa fosse minha, eu diria, se a casa, essa casa é minha. E eu utilizaria o pronome átono, que é o correspondente que se utiliza depois do substantivo, tá? Então aqui, para mim, eu digo mi casa, tu casa, su casa, su casa. Nuestro, ou nuestra, ou nuestros, ou nuestras casas. E aí ele varia com... É o único dos pronomes que vai variar em gênero e número, tá? Porque no caso dos pronomes átonos não existe o gênero, tá? Mi casa, mi coche. Mis casas, mis coches. Tu casa, tus coches. Coches é carro. Su casa, sus coches. E assim sucessivamente. Quando eu encontro no final da palavra, eu utilizo essa forma tônica completa, tá? E ela vai variar. Mio, mia. Mios, mias. Tuyo, tuya. Tuyos, tuyas. Suyo, suya. Suyos, suyas. Meu, teu, seu. Nosso, vosso, seu e seus e suas. E assim sucessivamente. Mi amigo, mis amigos. Mi amiga, mis amigas. Amigo mío, amiga minha. Amigos meus, amigas minhas. Muito simples a colocação dos adjetivos e dos pronomes possessivos. Demonstrativos. O pronome demonstrativo tem a função, também está dividido entre pronomes possessivos átonos e tônicos. Tá? O pronome demonstrativo tem a função de demonstrar as coisas, os objetos ou as pessoas, sempre utilizando como referência a você mesmo. Então existem 3 distâncias que eu utilizo no pronome possessivo. Algo quando está perto, intermediário e algo quando está distante. Então tem que ter cuidado quando vocês forem expressar isso. Na língua portuguesa nós cometemos muitos erros utilizando os pronomes demonstrativos. Aqui eu tenho um outro personagem, o mesmo personagem na verdade, Gaturro, utilizando os pronomes demonstrativos. E alguns pronomes pessoais. Então o patrão diz: ¿Quién tuvo la culpa? Él, essa, este, ella, esse, aquele.
nada mejor que la oficina para aprender pronombres gramaticales. A palavra oficina é o heterossemântico e significa escritório, tá? A palavra escritório significa escrivaninha em língua espanhola. A ver, aqui eu tenho os pronomes demonstrativos, adjetivos e pronomes demonstrativos, átonos e tônicos, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês o que são os átonos e os que são tônicos. Os pronomes demonstrativos eles estão divididos em aproximação. Então, quando algo está perto e é de sexo masculino, eu digo este. Vamos dizer cachorro. Este perro es mío, quando ele está mais ou menos perto. Esse perro es mío, quando ele está mais distante. Aquele perro é mío. Se são vários cachorros, eu digo estos perros son míos. Esses, mais ou menos distante. Esses perros são míos. E aqueles perros são míos. Olha aqui para esse quadro aqui do lado. Vou colocar aqui o nosso apontador. Olhem para isso aqui. Quando algo está próximo, é este. Este balão, a bolinha está perto dele. Um pouco mais lejos del hablante, eu digo esse balão. Esse balão. E quando está distante, eu utilizo aquele balão. Tá? Geralmente, eu posso utilizar os advérbios cerca, os advérbios de localização. Olha aqui, nesse caso, aqui, aí e ali. Então, eu posso dizer aqui, este balão aqui, esse balão aí, aquele balão ali. Próximo, mediano e distante, tá? Se a palavra estiver no feminino, os advérbios serão esses. Esta, estas, mais ou menos perto, quer dizer, perto. Essa, essas, para algo muito perto, mais ou menos perto. E aquelas, aquela e aquelas, para aquelas coisas mais distantes. Por exemplo, esta bela, essa bela e aquela bela. Estas belas, essas belas e aquelas belas. A distância vai ser referencial para para os meus pronomes demonstrativos e adjetivo demonstrativo. Bom, quando ele acompanha, ele se torna um adjetivo e um pronome átono. Quando ele substitui, como é que ele substitui? Olha só aqui. Ele disse o seguinte nessa oração aqui, primeira. Quem tuvo la culpa? La culpa. Essa pessoa diz essa, referindo a essa pessoa aqui, ó. Essa e este. Esse. Ele não está falando o nome da pessoa. Então, quando o pronome recebe uma acentuação, nesse caso aqui, quando ele recebe uma acentuação, nesse caso aqui, ele é um tônico. Ele substitui ao substantivo. Essa é a mulher. Se ele tivesse dito essa chica, esta senhora, ele perderia essa acentuação. Quando ela disse este, ela fez referência a ele, aqui. E ela não disse quem era, então não fez referência ao substantivo. Ela substituiu ao substantivo, por isso recebeu a acentuação. Do mesmo jeito com esse, do mesmo jeito com aquele. Aquele quem? Aquele gato. Esse quem? Esse amigo, ou esse homem. E assim sucessivamente. O imperativo é um modo verbal que você utiliza para, geralmente, em sua maioria, dar ordens. Então, quando você vai dar uma ordem para alguém, você utiliza o imperativo. Ordem, sugestão, conselho. Ele é ou transcrever algo injuntivo. Então, são ações imperativas, tá? O imperativo eu costumo chamá-lo de Frankenstein, em língua espanhola. Unidade da tu mejor. Por que eu chamo ele de Frankenstein? Porque ele é uma mescla, uma mistura de vários outros verbos até formar o verbo no imperativo. Como o Frankenstein, na verdade Frankenstein é um médico que construiu o monstro, então ele é o monstro do Frankenstein, na verdade. Então ele é construído por vários verbos. Quem são esses verbos? Primeiro vamos saber em que e como nós classificamos o imperativo afirmativo e negativo, né? Geralmente eu utilizo aonde? Eu utilizo em receita, em manual de instruções, quando eu faço uma sugestão, num cartaz informativo, nas placas de trânsito. Então vamos ler aqui o que diz o nosso material sobre o modo imperativo. Acompanhe.
En español, el imperativo es el modo verbal utilizado para dar órdenes, consejos o instrucciones. Es muy utilizado por toda la gente y no suena grosseiro. Muita gente sofre muito com a língua espanhola porque quando nós utilizamos o imperativo, que é utilizado muito para fazer pedidos, acaba comparando com a língua portuguesa e sofrendo um pouco com a imperatividade que se fala na língua espanhola. Es un marcador de formalidad y de informalidad. O sea, su uso depende de la proximidad con las personas con que se habla. Si hay pronombres, se coloca sempre después del verbo e vão unidos a ele. Então vamos ver. Vocês vão como é que funciona ele. Primeiro, começar vocês, ele é um Frankenstein. Ele se apropria do subjuntivo praticamente em 70% do seu verbo. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pegar o marcador. No imperativo, a primeira coisa que a gente deve entender é que não existe a primeira pessoa. Eu não dou uma ordem para mim mesmo, tá? Então não dou uma ordem, não existe. Quem é a segunda pessoa do imperativo? É o mesmo tu do presente e do indicativo sem a letra S. A gente vai tentar fazer o máximo possível para descobrir isso. Ele, ela e você é o ele, ela e você do presente e do subjuntivo. Olha como é importante a gente aprender o presente subjuntivo. Nós outros é o nós outros é a mesma pessoa do nós outros, aqui está ele, mas está equivocado. É a mesma pessoa do nós outros do presente e do subjuntivo. Ellos, ellas e ustedes é a mesma pessoa, ele, elas e ustedes do presente do subjuntivo. E quem é a terceira pessoa? A segunda pessoa do plural. A segunda pessoa do plural é quando terminar o verbo em AR, eu tiro a R e acrescento AD. Quando terminar em ER o verbo, eu acrescento ED. Quando terminar em IR, eu tiro o IR e acrescento ID. Imaginamos, nesse caso, aqui o verbo amar. Na primeira pessoa não existe o verbo amar, então eu não coloco. É o tudo indicativo. Quem vai ser o tudo do verbo amar aqui? Tudo indicativo menos o S. Então eu digo, eu amo, tu amas. Então aqui seria o amas. A primeira pessoa seria amas. Acompanha aqui comigo. Amas. Mas como eu tirei a questão daqui, eu tirei o S, então vai ser ama. Dica básica. Todas as vezes que você terminar o verbo em AR, os demais verbos, amar, vai ser com a letra E. Se o verbo terminar em letra E, como por exemplo, comer, eu como, tu comes. Esse verbo aqui, no subjuntivo, todos serão em letra A. Um é o inverso do outro, tá? Então vamos lá. Um vai ser o inverso do outro, aqui vai ser com a letra A. O radical do verbo amar é an. Então eu digo, tu ama, ele ame, nós outros amemos, vosotros, aí a gente vai pular porque ele vai ter a terminação aqui, ellos, ellas e ustedes amem. Por que eu estou conjugando no restante? A terceira pessoa com a letra E. Por que eu estou fazendo isso? Porque a regra, o macetezinho que eu estou passando para vocês é o seguinte. Quando o verbo terminar na segunda pessoa em letra A, os demais verbos vão ter letra E. Quando ele terminar em letra E, os demais vão ter nesse caso, letra A. Então, comer. Se eu terminei em E, eu digo tu come, os demais serão com a letra A. Ele coma, nós outros comamos, vós outros pulo, ellos, ellas comam, tá? Se o verbo terminar em A, por exemplo, amar, a letra vai ser E. Então eu digo que o primeira pessoa não existe, né? Ama, tirei o S, fica ama. Ele ama. Nós outros amemos. Vós outros eu pulo, porque eu vou explicar agora. Ellos, ellas e ustedes amem. Por que eu estou pulando vós outros? Porque quando o verbo amar termina em AR, tá? Preste atenção. Amar termina em AR.
Se o verbo terminar em AR, eu tiro a R em vosotros e acrescento quem? A e a letra D. Tá? AD. Então eu digo amad, amad, amad. Se terminar em ER, acompanha aqui comigo. Deixa eu colocar aqui o apontador. Se terminar em ER, eu troco por ED. Então comer, eu digo vosotros comed. Vivir. Se for IR, é ID. Vivid. E assim sucessivamente. Tá? Temos que ter cuidado para que a gente não confunda essas regras. São bastante regras que faz com que você tenha que prestar atenção para que na hora da prática você não se confunda. Porque okay? Sempre digo, está se cerrando nessa classe, colorín colorado, este cuento se ha acabado.